E aí, pessoal, é aquele sisteminha de sempre, né? Professor, eu tenho dúvida, né? Abre o microfone aí e pode perguntar, né? Não só dúvida, né? Mas também uma curiosidade. Você pode falar alguma coisa que a gente que agregue na aula também, né? Eu gosto muito de aprender também com os alunos, né? Os alunos têm muitas coisas que vocês trazem, né? Que a gente não sabe, exemplo do dia a dia, enfim, eu acho bacana. E é muito bom ter essa interação, né? Porque senão ela fica um monólogo, né? Já parou para pensar naquele monólogo, né? É só o professor falando, os alunos ouvindo, né? Então, assim, a aula do professor é meio complicada, né? Aí eu sempre pergunto para o aluno, mas você participa? Né? Então participa, né? Sem dúvida, né? Participa aí, né? É bacana nesse processo aí, essa interatividade, né? Eu conto com a colaboração de vocês. Professor, esses dias eu estava vendo um vídeo falando sobre o espaço. E a luz do Sol demora 8 segundos para chegar aqui na Terra. Aí, diante desses cálculos, no espaço tem umas formações de gases e estrelas que se chamam pilares da formação, algo do tipo assim. Quando eles olharam esses pilares, foi em 1900 e pouco. E quando eles olharam de novo, havia tido uma supernova na região desses pilares. E já que então a luz demora 8 segundos para chegar na Terra e a distância desses pilares do planeta Terra era muito, mas muito grande, então quer dizer que nós nunca estamos olhando o presente, sempre o passado, porque já que a luz demora muito para se chegar lá e para chegar aqui para nós. Ah, interessante, ó. Bacana. É muito, muito legal isso, pensar assim, porque é, é algo assim que já não dá para a gente imaginar, porque é muito complexo. A questão do universo assim, é muito bacana, né? Isso daí já deve entrar no campo da astrofísica, né? Astronomia, né? Sim, Astrofísica. acredito que sim. A astronomia é muito bacana, muito interessante. Tem uma aula um vídeo na internet do professor Mário Sérgio Cortella, só que ele é filósofo, né? Só que Ah, adoro ele. ele utiliza alguns conceitos dessa questão do universo, né? Se eu não me engano, ele fala a respeito dessa questão de você não desejar o céu de hoje, né, para sua amada, né? Porque pode ser Uhum. de outra pessoa, né? E, e falando dessa questão do universo, né? Ele fala naquele vídeo que eu dei risada, né? Que é considerando o tamanho do universo, ele fala que a gente é o vice-treco do subtroço, né? Isso. Ele faz uma reflexão filosófica, na verdade, que ele fala assim, tem muitas pessoas que se acham demais, né? Um cara complicado, né? Aí ele fala sobre essa questão do tamanho do universo, e ele fala que a gente não é nem o treco do troço, né? É o vice-treco do subtroço, imagina, olha. Uhum. Porque assim, a gente não é nada, né? Perante a imensidão do universo, é muito bacana. Você falou de supernova, né? A gente está estudando aqui na química inorgânica a questão dos elementos, né? Acredita-se que os elementos mais pesados da tabela periódica, por exemplo, o urânio, né? E eles tenham surgido a partir de uma supernova. O ouro também, né? Inclusive, Em, não em faz, bioquímica, a professora disse isso também. inclusive não tem muito tempo, parece que eles captaram uma supernova, né, lá no espaço, e a partir da espectroscopia, olha para você ver, né? Espectroscopia, eles identificaram que tinha ouro, né? Um dos elementos que foram formados lá era o ouro, né? É bem interessante isso. Porque os elementos mais leves, eles foram produzidos ali no início, né? Segundo a teoria do Big Bang. Está estudando os elementos aqui na química inorgânica, está fazendo uma relação. Eles foram produzidos no início. O hidrogênio é o que mais tem, né? Tranquilo, Maria. Até ia parar daqui a pouco e ia perguntar, né? Qual era. Então, assim, o hidrogênio é o que mais tem, né? Porque é o mais fácil para ser criado, né? Só tem um próton, né? Entre o hidrogênio e o urânio, né? Qual é o mais fácil para ser criado e produzido? Né? O hidrogênio, né? O urânio tem 92 prótons, então, assim, a questão energética é bem grande, né? Então, os elementos mais leves, eles foram produzidos aí pelas estrelas.
né? Até o ferro ali, os astrônomos acreditam. Após o ferro, aí acredita-se que eles são produzidos aí por eventos como esse, né, da supernova, né, que é a morte, né, a morte estelar, né, se eu não me engano, né, a morte de uma estrela, né. Muito Isso. E é muito, assim, não chega nem caber no nosso pensamento, porque é algo assim tão surpreendente, tão complexo, que não dá para englobar em uma coisa só. realmente, é muito interessante, né, interessante mesmo. Muito bacana. Isso aí então, pessoal. Como eu disse para vocês, né, qualquer dúvida, curiosidades, né, como esta que a Rafaela trouxe, né, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade mesmo. Bom, objetivos da aula de hoje, né? Essa aula, ela visa, assim, relembrar, né, alguns conceitos que eu acredito que serão úteis, né, para as próximas aulas. Então, nós pretendemos aqui estudar brevemente, né, as teorias atômicas do século XX, o modelo, né, de Rutherford-Bohr, o modelo quântico, rever também as propriedades periódicas, né, dos elementos químicos, estudar alguns conceitos referentes à ligação química nos sólidos iônicos, compostos covalentes e sólidos metálicos. Bom, teorias atômicas, né? A gente vai falar brevemente sobre elas, né? Mas, assim, vocês devem ter visto, né, sobre essas teorias, talvez ali já na introdução à química, depois na química geral, né? São disciplinas aí anteriores à química inorgânica. E quando se fala de modelo atômico, né, a primeira coisa que se lembra, desde os tempos mais remotos ali, né, os trabalhos dos gregos, né, aquela concepção lá do Demócrito, do Leucipo, né, a ideia de átomo, né, como uma partícula fundamental que daria origem a toda a matéria que nós vemos, né, ela surge ali com os gregos, né. Tanto que o pessoal brinca, né, fala que tudo que a gente pensa hoje, né, já foi pensado por algum grego no passado, né. Os gregos, eles são reconhecidamente grandes pensadores, né? E muitos escritos dos gregos influenciaram praticamente todas as áreas, né? Aí do saber, exercer algum tipo de influência, né? Então, quando se fala em teoria atômica, a gente relembra lá os gregos, né? Teoria do Leucipo, do Demócrito. E, assim, ali no século XVII, né? Nós veremos algumas tentativas também de abordar esse mundo aí microscópico, né? Pelo Robert Boyle, né? E depois, posteriormente, de uma forma mais eficaz, né? Pelo Dalton. O modelo do Dalton, né? O modelo da bola de bilhar, enfim, né? Esse modelo do Dalton, né? John Dalton, as teorias atômicas, né? A teoria atômica, né? Os postulados de Dalton foram muito importantes para a química, porque ela trouxe assim, um caráter unificador para a química. Ela trouxe sentido, por exemplo, para a lei da conservação de massas do Lavoisier. Ela trouxe sentido para a lei das proporções definidas, né, do Proust, né, que era algo assim até meio quase que metafísico, né. E assim, o modelo do Dalton, a teoria atômica do Dalton, ela trouxe esse caráter unificador. Portanto, agora as, as reações elas poderiam ser interpretadas como rearranjos atômicos, né? Ele trouxe um caráter unificador que a química ainda não tinha, ali no início do século XIX. Depois nós temos ali, logo em seguida, o modelo de Thomson, né? O Thomson, ele elucidou ali a questão do elétron, né? Dalton, ele achava que o átomo era algo indivisível, o Thomson vem e descobre o elétron, né? Então, portanto, o átomo ele não é algo indivisível, né? Pode ser retirado uma partícula fundamental dele, né? Que foi chamada de elétron. Foi conhecida, né? Por elétron. Depois nós temos ali no início do século XX primeiramente o modelo de Rutherford, né? Faltou o D ali, Rutherford.
o Rutherford, né, ele orientando ali os alunos de doutorado dele, né, o Geiger e Marsden, se não me engano, ele orientou eles com relação a um experimento, né? Era um experimento com partículas alfa. As partículas alfa, o Rutherford, ele as tinha descoberto ali no início do século XX. E ele fez um experimento, né, com essas partículas. Não sei se alguém entrou, né? Maria, pode falar, Maria. Professora, sua tela não está aparecendo. Ah, não está aparecendo. É porque eu não coloquei para apresentar, né? É só um milagre, né? Obrigado, Maria. Vamos lá, né? Agora está, né? Sim. Beleza. Então vamos. Qual que é o início da aula, né? Imagina, lá no final, tá, professor, né? Ficaria complicado, né? É o modelo de Dalton, né? O modelo de Thomson, é o modelo de Rutherford, né? Como eu estava falando, né? O Rutherford, ele bolou ali um experimento, né? Estruturou um experimento. E nesse experimento ele pegou partículas alfa, né? Ele tinha ali um emissor de partículas alfa, se não me engano, um polônio, né? Porque as partículas alfa, elas vêm do núcleo, né? Um processo radioativo pode ser liberado partículas alfa. Aí ele colocou ali um elemento químico, o polônio, o elemento que foi descoberto lá pela Marie Curie, né? E esse elemento liberava ali partículas alfa. Então era a fonte de partículas alfa. Aí bolaram toda uma estrutura e essas partículas alfa, ela dava, ela atingia, né, uma finíssima lâmina de ouro, né? E o Rutherford, ele queria, assim, ele queria testar uma hipótese, né? O pessoal fala que na ciência a hipótese ela é fundamental, né? A hipótese. E qual era essa hipótese? O Rutherford, ele tinha um modelo já pré-concebido de átomo. Ele achava que o átomo, na verdade, não era como o modelo de Thomson, porque o modelo de Thomson era uma esfera ainda rígida e os elétrons incrustados nessa esfera. O Rutherford, que era orientando do Thomson, né, ele achava que não era bem assim. Ele imaginava uma espécie assim de elétrons e uma nuvem positiva, vamos dizer assim. Né? Não sei se a palavra nuvem seria mais correta, né? Mas seria nesse sentido. Então, o que aconteceu? Nessas partículas alfa, elas começaram a passar pela lâmina. Então, assim, o Rutherford estava testando uma hipótese, né? Então, assim, até então estava dando tudo certo, porque todas as partículas alfa, né, aparentemente, estavam passando pela lâmina. Elas atingiam a lâmina de ouro e elas passavam. E é claro que, como eu disse, a gente não vai entrar em detalhes, mas eles montaram uma estrutura tal que eles podiam averiguar essa questão, né? De estar passando ou não. Né? Então, eles averiguavam que estas partículas estavam passando ali pela lâmina de ouro. Então, o Rutherford, assim, ele ficou eufórico. Falou, opa, o meu modelo, né? O modelo que eu concebi, né, a hipótese que eu estou testando experimentalmente, né? Eis aí a ciência moderna, né? A ciência experimental. Essa hipótese, então, é correta, porque as partículas alfa estão passando ali pela lâmina, né, de ouro. Só que, de repente, né, surgiu... o trabalho do cientista não é um trabalho fácil, né? Vamos dizer assim, né? Então surgiu uma pedrinha no sapato ali no experimento, porque de repente os alunos do Rutherford eles começaram a perceber que algumas partículas não estavam passando, e por incrível que pareça, algumas estavam quase que retornando ali à fonte, né? Eles tinham como medir isso tudo, era bem interessante o experimento. Essa questão foi bem problemática de início, porque a hipótese, então, que o Rutherford estava testando, o modelo que ele tinha em mente, caiu por terra. Então, agora ele tinha que repensar, né? Ele tinha que raciocinar por uma outra via. Se eu não me engano, a taxa era assim, quase 20 mil partículas passavam. Uma, duas, três, eles perceberam que não passava pela lâmina. Foi aí que ele teve a grande sacada, né? Ele falou, poxa, eu acho que ali a estrutura do átomo, além do elétron, esse átomo ele tem também um núcleo. Esse núcleo deve ser pequeno, porque todas as partículas alfa, elas estão passando pela lâmina de ouro, né? Então deve ser um núcleo muito pequeno. Por isso que a maioria das partículas passa.
esse núcleo deve ser positivo, o que explicaria a seguinte questão. Quando as partículas passavam próximas do núcleo, elas sofriam uma reflexão, porque as partículas alfa são positivas, né? Elas têm carga positiva. E o que acontece? Como explicar, né, o fato de algumas partículas retornar? É porque elas chocavam de frente com o núcleo, né? Então elas nem passavam e nem eram refletidas, elas literalmente voltavam. Daí que surge, portanto, a concepção de um átomo onde existiria um núcleo positivo, né? É interessante que nessa época não foi proposto ali que o núcleo tem próton, né? A questão do próton veio um pouquinho depois, se eu não me engano, o próprio Rutherford, né, ele chegou nessa conclusão, e o nêutron veio mais depois ainda, né? Em torno de uns 30 anos depois desse experimento. Mas a concepção de um núcleo, né? Ela existiu ali, ela veio à existência em 1905, né? A partir desse experimento do Rutherford. Então agora o átomo, além de elétron, né, ele tem também um núcleo. Esse núcleo ele é denso e é muito pequeno, ocupando a menor parte aí do átomo, né? Só que tinha algumas questões meio problemáticas, né? Por exemplo, como os elétrons estão em torno do núcleo, né? Porque se o elétron é negativo, o núcleo é positivo, porque eles não se encontram, né? Mas imagina, se eles se encontrassem, não haveria matéria possível, né? A matéria seria assim que formada, ela deixaria de existir, né? Algo do tipo. Então o Rutherford não conseguiu, né, responder algumas questões, né, da comunidade científica. Nesse sentido surge aí o aluno do Rutherford, né, o Niels Bohr. E o Bohr ele consegue trazer aí uma explicação para o modelo do Rutherford, né? Bem interessante, que nós veremos aqui depois. E depois do modelo de Rutherford-Bohr, surge aquele que é o chamado modelo quântico, né? De vez em quando você pega, né? De vez em quando, não, vamos dizer assim, né? Lá no ensino médio, você trabalhou lá com diagrama de Linus Pauling, né? 1S, 2S, né? Aí vai indo, né? 2P, como que é? 3S, né? 3P, vai indo. Vocês devem ter visto isso novamente, né? Lá na introdução à química em geral, algo do tipo. Essa simbologia, essa linguagem, essa concepção, ela surge a partir do modelo quântico, né? Essa questão do S, o P, o D, o F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, surge com o Bohr, depois vai ser refinado ali com o modelo quântico. Isso tudo aí com aplicações dentro da química, né? Bom, com relação ao modelo do Rutherford-Bohr, eu falei um pouco sobre essa questão do Rutherford, né? E o experimento que ele realizou, e eu quero falar agora um pouquinho sobre a questão do Bohr, né? O Bohr, ele embasou ali a sua teoria, a sua concepção de átomo, a partir do espectro atômico do hidrogênio, né? Ele considerou também uma outra questão que nós veremos depois. Tudo começa com a questão do espectro atômico do hidrogênio. Porque o modelo do Bohr, não sei se vocês lembram, né? Ele é conhecido inclusive como modelo planetário, né? Porque tem um núcleo e ele conseguiu ali trazer uma explicação que foi um sucesso, né? Ele trouxe uma teoria que foi um sucesso. Ela conseguiu explicar de forma satisfatória aquilo que era colhido ali pelos experimentos e ela funcionava, né? Porque uma teoria, né? Certa vez um filósofo disse, né? Uma teoria, ela não precisa ser verdadeira, ela é também falsa. A questão não é se ela é verdadeira ou falsa. A teoria ela tem que funcionar, né? Então a teoria em si ela não é uma verdade absoluta, né? Ela tem que funcionar. Então a teoria do Bohr funcionava. E como ele concebeu ali o átomo, né? Para ele tinha um núcleo e os elétrons estariam ali em camadas, né, eletrônicas em torno desse núcleo, diferentes camadas, né, de energia. E tudo começa ali com esse cara aí, ó, o hidrogênio, né? O hidrogênio, além de ser o elemento que mais tem no universo, né, a gente estava falando agora um pouco do universo, é o elemento que mais tem, né, que é o mais fácil de ser produzido também, né? Tem uma química, a química mais versátil, né, a química do hidrogênio, e ele também foi o protagonista aí do modelo do Bohr, né, Rutherford-Bohr. Por quê, né? Porque a partir do espectro atômico do hidrogênio, o Bohr ele teve essa sacada que no mundo microscópico, ali no mundo atômico, haveriam diferentes camadas de energia. Mas vamos lá. Quando se fala espectro atômico, né, tem que dar uma contextualizada, né?
O espectro atômico do hidrogênio, né, não tem só espectro atômico do hidrogênio, tem espectro atômico do hélio, tem o espectro atômico do carbono, enfim, de todos os elementos praticamente. Espectro atômico. Eu quero fazer uma analogia aqui, ó. Por exemplo, o que distingue você de outra pessoa, né? Eu sei que tem muitas coisas, né? Fica uma pergunta muito geral, né? Mas assim, tem algo que é bem interessante, né? Que é a questão da digital, né? A sua digital, ela não é igual à digital de uma outra pessoa. O espectro atômico, ele é como se fosse a digital de um elemento, tá? Cada elemento tem um espectro atômico, assim como, né? Cada ser humano tem uma digital, né? E o que vem a ser esse espectro atômico, né? Por exemplo, aqui nós temos o espectro atômico do hidrogênio, chamado espectro de emissão. Mas o que vem a ser isso, né? Imaginem um recipiente com gás hidrogênio. Vamos montar aqui um experimento. Vamos simplificar bastante a nossa ideia aqui. Toda a estrutura está ok. E nesse experimento, um sistema ali isolado, né? Temos hidrogênio. Aí vamos supor que, conforme a estrutura deste sistema, é possível fornecer energia para esse hidrogênio. Então, a gente fornece energia para o hidrogênio. O que acontece quando essa energia é deixada de ser, ela deixa de ser fornecida, né? O hidrogênio ele vai emitir, né? Emitir energia, ele vai emitir essa energia que ele recebeu. Essa emissão, ela pode ser lida por um aparelho, né? Que é o espectroscópio. E nesse aparelho vai identificar como se dá essa emissão do elemento. Então imagine o seguinte, temos um sistema, hidrogênio, é fornecida energia, e é a partir desse fornecimento de energia, né, o hidrogênio ele vai emitir, né, ali determinadas, a energia que ele recebeu, vamos assim dizer. Então nós teríamos nesse caso um espectro de emissão. O contrário do espectro de emissão é o espectro de absorção. Nesse caso seria, né, o inverso, né? Vamos pensar o seguinte, né? Uma luz branca passando por hidrogênio que não esteja em um estado excitado, ou seja, não foi fornecida energia para ele. Então essa luz branca que é todas as cores, né? Ela é composta por todas as cores, ela passa por esse hidrogênio que não está excitado, ou seja, não foi fornecida energia para ele. É diferente do primeiro caso. Então, esse hidrogênio, né, esse material, ele vai interagir com essa luz. Então, perceba que no espectroscópio nós teremos um espectro com algumas linhas escuras, o espectro de absorção. Mas, professor, e essas linhas escuras? O que são elas? É justamente pontos de energia que foram absorvidos pela amostra de hidrogênio. Perceba que o espectro de emissão ele é o inverso de absorção, e a absorção é o inverso de emissão. Os dois são complementares. Então, são duas situações diferentes. No de emissão, é fornecida uma energia para o hidrogênio, né, sobre ele, e ele emite. Né? Ele não emite qualquer coisa, ele emite determinados pontos de energia, que é representado aqui por linhas coloridas, porque o hidrogênio ele emite no visível. Tá? Essa emissão ela pode ser no infravermelho, pode ser uma emissão no visível e pode ser também uma emissão no ultravioleta. O infravermelho nós não vemos, apesar de que nós podemos sentir, né? Porque o infravermelho é energia térmica. O ultravioleta nós também não vemos, mas no espectro do hidrogênio tem a parte visível que ele emite, e a parte visível, né, o próprio nome diz, né, visível, você vê. Então, o espectro de emissão seria isso. O espectro de absorção, como eu disse, agora é o inverso. Luz branca, né, a luz branca ela é constituída por todas as cores, tá? Luz branca. Passa pelo hidrogênio. O hidrogênio, vamos dizer assim, ele não fica inerte perante isso. Ele não fica inerte. Ele interage com essa luz branca e quando o resquício dessa luz chega ao espectroscópio, imagine o seguinte, a luz branca passou pelo hidrogênio e do hidrogênio ela seguiu. Ela foi agora para um aparelho e ela vai ser medida. Só que quando ela é medida nesse aparelho,
vai ter linhas escuras. Por quê? Porque parte dessa luz branca ficou lá com o hidrogênio. Né? O hidrogênio absorveu. Então, eis aí o espectro de emissão e o espectro de absorção. E tem uma questão interessante, né? É o seguinte, ó. Na época do Bohr, já existia uma ideia chamada a questão da física quântica. Ela começa a surgir ali com um físico chamado Max Planck. O que seria essa ideia? Eu falei para vocês aqui que o hidrogênio interagiu com a energia sobre ele, tanto que ela que é incidida, excitando ele, dando origem ao espectro de emissão, ou a luz branca que passasse pelo hidrogênio também interagiria com essa energia. Energia, interação, hidrogênio, energia, interação, matéria. O Max Planck ele vai trazer a ideia do seguinte, que não é qualquer interação, e não é qualquer energia. A matéria, ela interage com pacotes definidos, né, de energia, quantificados, né? Aí, assim, eu não conseguiria, né? Aí nós teríamos que chamar eu, professor Edivânio. Mas eu sei que essas ideias, elas surgem a partir de experimentos, né? Aí que está o poder da experimentação, né? Então, assim, não é assim, o cara, ele acordou, ele, não estou fazendo nada, né? Vou bolar uma teoria, né? Não, a teoria tem que ter coesão, tem que ter coerência, tem que ter uma lógica, né? Para ser aceita. E como é ciências exatas da Terra, na física, química, enfim, sempre tem a questão do método indutivo envolvido, né? Que é a questão do experimentalismo, né? Então, assim, não é só uma teoria, ela tem que ser comprovada também experimentalmente. Ou algo parecido com isso, né? Então, assim, o Max Planck ele traz essa ideia, né, do que a energia é quantificada, então a matéria não interage com qualquer quantidade de energia, né? Esse é o ponto-chave. Alguém quer dizer algo? Alguém abriu o microfone, né? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar. Como eu disse para vocês, o objetivo da aula hoje é a gente dar uma relembrada aí. Eu não sei se na química geral vocês chegam a ver dessa forma, né? Mas aqui a gente vai dar uma estruturada por esse caminho, né? Então, assim, o Max Planck ele teve essa ideia, né? Essa ideia de que a matéria interage com energia. Só que não interage com qualquer energia, né? São quantas, ou seja, uma energia quantificada. A partir disso, olha bem, o Bohr, então, ele uniu duas situações que aparentemente estavam desconexas. É interessante que o Bohr estava falando de experimentalismo, né? O Bohr ele não era um cara muito bom com experimento, diferentemente do Rutherford, né? Que era um grande experimentador. Já o Bohr não era mais teoria, mais teórico. E o Bohr ele pegou esses dois conhecimentos, né? Que são conhecimentos que surgiram dentro do experimentalismo, né? E baseados em uma teoria lógica, né, científica, ele pegou esses dois conhecimentos que aparentemente estavam desconexos e ele junta. E aí, a partir daí, surge a ideia de um átomo onde os elétrons estão dispostos em diferentes níveis de energia. Ou seja, ele pensou o seguinte, então a energia é quantizada. E o hidrogênio, quando ele interage com essa energia, ele emite pontos. Né? Ali no espectro visível, por exemplo, ele não emite um borrão de cores, ele emite em um ponto definido. E é uma linha, não é um borrão de cores, é uma linha que ele emite, ele interagiu com a energia e ele emitiu. E ele emitiu em pontos bem definidos. Então, se a energia é quantizada e quando o hidrogênio ele interage com essa energia, ele emite pontos definidos, para o Bohr, aquele espectro, daquela forma como ele estava apresentado, ele demonstrava justamente isso, que o mundo microscópico ele funcionava dessa forma. Haveria níveis bem definidos de energia. Ou seja, cada ponto de luz naquele espectro de emissão do hidrogênio corresponderia, portanto, a um nível quantizado de energia. Então, pegando aqui novamente o espectro de emissão do hidrogênio. Perceba que nós temos, eu não sei se vocês conseguem visualizar, né, principalmente se estiver aí com um celular, não sei como que ficaria. Mas existem linhas aqui, ó. Tem uma linha mais à direita, vamos lá para a direita, ó. Uma linha azul, aí depois tem uma linha azul esverdeado, uma linha verde, uma linha amarela e por fim uma linha vermelha. Então essas linhas elas são oriundas, né? Esse espectro, né? Eles são oriundos da emissão do hidrogênio. Então, como que o Bohr explicou isso daí?
considerando lá a teoria dos quanta, do Planck, ele pensou, então, portanto, em um modelo atômico onde nós teríamos aqui diferentes níveis de energia. Então, como explicar essa questão do hidrogênio e esse espectro atômico? Para ele, por exemplo, ó, quando o elétron estivesse aqui no nível 2, né? Aqui nós temos diferentes níveis de energia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, o elétron estando aqui no nível 2. Se ele vai do nível 2 para o nível 3, quando ele retornava, ele emitia justamente aquela linha vermelha. Mas por que ele emitia aquela linha vermelha? Porque a diferença de energia entre o nível 2 e o nível 3 é quantizada. E ela corresponde justamente à cor vermelha. Quando o elétron saía do nível 2 para o nível 4, né, dava aquela cor azulada. Por quê? Porque justamente a diferença de energia entre esses níveis é quantizada e corresponde à energia no visível azul, né, um azul esverdeado. E assim por diante. Então, o que ele pensou, né, o Bohr? Ele uniu, portanto, como eu disse, né, duas situações, duas teorias que aparentemente estavam desconexas, que era a teoria do Planck, e a questão do espectro atômico de hidrogênio, que era conhecido já desde o século XIX, né? Então, ele uniu e ele propôs, portanto, né, um modelo atômico onde os elétrons estariam em torno do núcleo, né, em órbitas circulares, e haveria diferentes órbitas circulares, né, com diferentes energias. Se estas órbitas estivessem mais longe do núcleo, a energia era maior, mais próxima, a energia era menor. Portanto, se mais próxima a energia é menor, logo, se ele sai do nível 2, por exemplo, para o nível 3, ele precisa ganhar energia. Se ele retorna, ele emite energia. Em suma, né, essa seria a concepção aí do Bohr, né, de modelo atômico. Após a questão do Bohr, desse modelo atômico, né, surge o modelo quântico, né, que também é fruto do trabalho do Bohr, porque o modelo quântico ele vai surgir a partir da mente de orientandos aí do Bohr, né, Heisenberg principalmente, né. E o que dizia o modelo quântico? O modelo quântico, primeiramente, é o modelo mais atual, né? Como eu disse para vocês, aquela concepção de S, P, D, F, enfim, surge, né, com a questão do modelo quântico, né? E assim, no modelo quântico, a ideia é que os elétrons estão em níveis diferentes de energia, ela não é abandonada, a própria questão nuclear lá do Rutherford permanece. O modelo quântico, ele vai trazer algumas concepções diferentes, né, do Bohr, principalmente no que diz a questão do elétron. Por quê? Mais uma vez, a questão do experimental envolvido. Teve um experimento ali no início da década de 20, realizado pelo Louis de Broglie, né? E ele descobriu nesse experimento que o elétron, ele não era uma partícula, porque para o Bohr o elétron ele era tido como se fosse uma partícula, né? Ele estaria ali numa órbita em torno do núcleo, uma partícula. Só que nesse experimento, o de Broglie descobriu que o elétron é um negócio meio esquisito, né? Aliás, se você um dia tiver curiosidade de ler essas questões, né? Porque a gente, como químico, a gente não precisa se aprofundar. Mas a questão do elétron é bem interessante, né? Dependendo, ele pode ser onda, dependendo, ele pode ser partícula, né? É algo até meio confuso, né? Porque no mundo macroscópico não existe muito isso, né? Eu quero ser uma borboleta, né? Não vai dar, né? Então, ou é uma coisa ou é outra. Você vai ser você mesmo, não tem jeito, né? Então não tem como você ser uma coisa e ser outra, né? Nesse sentido, literalmente, né? E o elétron, no mundo microscópico ali, ora ele é onda, ora ele é partícula. A onda tem a ver com energia, né? Mas como assim? E o de Broglie descobriu isso aí a partir de um experimento. Então a ideia do elétron, lá bonitinho, assim, sabe? Em torno do núcleo, ela já começa a ser discutida. E também surge um princípio chamado princípio da incerteza, né? Que, a partir desse princípio, ficou provado ali que o elétron, ele não era, considerando ele onda partícula, ele não tem como continuar com aquele modelo onde ele está bonitinho em torno do núcleo, né? Como se ele pudesse, assim como se faz com as partículas maiores, né, macroscópicas, como se pudesse calcular a posição dele, onde ele estaria, né, de forma bem satisfatória. Eles descobriram que no mundo microscópico, portanto,
a física clássica, aquela física do Newton lá, ela era incapaz de explicar o comportamento dessas partículas. Portanto, surge uma nova física, que é a física quântica, né? Então, a partir destes dois conceitos, né, a dualidade onda-partícula do elétron, princípio da incerteza, essa ideia de um elétron como partícula em torno do núcleo, ela é derrubada, né? Então, surge um outro conceito, né? Que é o conceito de orbitais atômicos. O elétron, portanto, ele não é uma partícula, né? Somente, né? Portanto, não tem como sabermos onde ele está ali com toda a certeza, né? Assim como se faz, né? Os objetos maiores. Então, surge o conceito de orbital atômico, ou seja, o que é um orbital atômico? É a região onde tem a máxima probabilidade, né, de se encontrar o elétron. E no modelo quântico, como eu disse, a questão dos níveis de energia, né, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, os subníveis, né, S, P, D, F, né, tudo isso permanece e entra esse conceito de orbitais atômicos, como sendo a região ali onde existe a máxima probabilidade de ser encontrado o elétron. E tudo isso, é claro, é teoria. Teoria. Mas é uma teoria, assim, baseada no conto da carochinha? Não. Ela tem no seu cerne ali a questão da lógica científica, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando se fala de átomo, para começo de conversa, você não vai lá no laboratório, por exemplo, hoje eu vou ver um átomo, né? Não tem como. Não tem como. É impossível. E considerando o princípio da incerteza, a gente sabe que nunca vai chegar, né, nessa situação. A gente literalmente vê um átomo, né? Então, tudo parte de experimentos que trazem em si uma lógica, uma questão de lógica, enfim. E essas teorias, elas vão sendo montadas, né? E elas foram montadas e elas tiveram sucesso para explicar aquilo que era colhido também nos laboratórios, a partir do experimentalismo. E elas funcionam, né? Elas são uma verdade absoluta? Bom, esse não é o caso, como eu disse para vocês. Elas funcionam, e isso é o que é esperado de uma teoria, né? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, que a gente vai ver muito essa questão da distribuição eletrônica, né? Essa questão da distribuição eletrônica é importante nós sabermos que ela surge no modelo quântico, né? E nós veremos ali que tem algumas regras que regem essa distribuição eletrônica, né? Nós temos ali, por exemplo, que cada orbital, né, comporta dois elétrons, e estes dois elétrons aí, eles têm um spin, né, um direcionamento ali diferente, tem que ter spins opostos. Um orbital do tipo S, né, um subnível S, melhor dizendo, é constituído por um orbital apenas. Um subnível P por 3 orbitais, um subnível D por 5 orbitais, um subnível F por 7 orbitais. Esse princípio de exclusão do Pauli, né, ele diz que cada orbital comporta dois elétrons e eles terão spin opostos. Em um mesmo subnível, por exemplo, se eu tenho que distribuir 3 elétrons em um subnível P, eu não vou colocar, por exemplo, são 3 orbitais, eu tenho que distribuir 3 elétrons. Ou melhor, vou colocar 2 elétrons. Entenda que o subnível P tem 3 orbitais e eu tenho que distribuir 2 elétrons. Eu não vou colocar estes 2 elétrons em um mesmo orbital, né? Eu tenho que colocar um elétron em um orbital e o outro elétron com o spin ali com o mesmo número de spin, né, em um outro orbital, né? Essa é a regra do Rand. Esses princípios aí é chamado de princípio. E a gente vai ver que, quando a gente estuda ali na química inorgânica os elementos, a gente tem que estudar a questão da distribuição eletrônica, né? Por exemplo, no grupo 1, um conceito muito importante é o conceito de camada de valência, que é aquele orbital mais externo, né, ali com seus elétrons. Por que a camada de valência? A distribuição eletrônica surge aí com a física quântica. Dentro desse conceito de camada de valência. Por quê? Né? Isso que eu quero perguntar. Por que a camada de valência é muito importante para a química? Né? Porque, segundo as teorias, onde ocorrem os processos químicos? Ocorre com aqueles elétrons mais próximos do núcleo? Não, com aqueles que estão mais distantes, a camada de valência. Né? E assim por diante. Né? O importante aqui é nós compreendermos justamente isso, né? Onde surge isso, né? Como surgiu, né? Algumas concepções. Tudo isso tem uma matemática bruta por trás. Né? É interessante que quando a gente fala dos subníveis lá, os orbitais, né,
na química, nos livros textos, a gente tem até os desenhos, né? Por exemplo, o orbital S é uma esfera, o orbital P, ele tem dois lóbulos, assim, um nódulo no meio, né? Onde no núcleo ali não vai ser encontrado o elétron, né? Tem 3 tipos de orbitais P, enfim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que existe uma representação gráfica, né? Nos livros, muitos livros textos de física, aquilo lá é tudo representado por equação matemática, pura matemática mesmo, bruta, né? Matemática, assim, que a gente não tem capacidade de... Não é capacidade, não. A gente... não tem capacidade, não no sentido de ser, mas no sentido de estar incapacitado, porque a gente não tem informação para isso. Né? Nos cursos de física, tem disciplinas específicas, né, para se trabalhar com essas equações. E na química, não há necessidade disso. Né? Mas, enfim. Então, na física, todos esses orbitais são representados por equações matemáticas. É bem interessante isso, né? Mas para nós aqui o que vale, né? Distribuição eletrônica, SPDF, surge com o modelo quântico, né? E para nós químicos, o importante é nós descobrirmos ali a camada de valência, porque é ali que ocorrem os fenômenos químicos, né? Que envolve, portanto, ali a transformação da matéria. Pessoal, até agora tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo, nada resolvido. Tudo certo, nada resolvido, né? Isso é uma questão até paradoxa, né? É isso aí. Essa parte inicial é mais uma pincelada mesmo, né? E quero também relembrar com vocês alguns conceitos importantes, né? Que nós trataremos quando discutirmos, né, os elementos químicos. Lembram lá do objetivo da química orgânica? É discutir as propriedades, né, físicas e químicas dos elementos, né? E para nós discutirmos essas propriedades, é muito importante a gente entender também as chamadas propriedades periódicas, né? Porque tem tudo a ver, né? Por exemplo, porque o elemento césio lá no grupo 1 ele é mais reativo do que o elemento lítio, que também é do grupo 1, né? A reatividade ali ela aumenta de cima para baixo no grupo, né? A gente pode explicar isso fazendo uso das propriedades periódicas, né? Quais são as propriedades periódicas? Uma delas já está aqui, né? Que é o raio atômico. Aí existe energia de ionização, eletronegatividade. Nós veremos também uma que talvez vocês não tenham visto, né? No início lá da química geral, que é a polarizabilidade, né? Mas aqui na questão do raio atômico, né? O raio atômico, a gente pode conceber ele como a metade da distância entre os dois núcleos ali dos átomos que estão fazendo a ligação química, né? Então, existe uma distância, a metade, a gente pode conceber aí como o raio atômico, né? E tem algumas concepções bem interessantes, né? Como que esse raio atômico varia aí na tabela periódica, né? Essa flechinha vermelha que vocês estão vendo, ela indica a direção onde há o crescimento desse raio atômico, onde há o aumento, né, desse raio atômico. Então, a gente pode conceber o seguinte, considerando essa flechinha aqui na horizontal, ó, ela trata dos períodos, né? Então, em um período, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Então, os elementos em um determinado período, os elementos mais à esquerda, eles sempre serão maiores do que os elementos que estão mais à direita. A flechinha vermelha aqui na vertical, ela indica a periodicidade em um grupo. E ela indica que, de cima para baixo, em um grupo, há o aumento do raio atômico. Uma questão interessante do raio é o seguinte, né? Que, se a gente considerar ali o átomo neutro, se ele ganhar elétron, ele vira um ânion, né? Se torna um ânion, ganhou elétron. O raio aumenta. Se ele perder elétron, se torna um cátion. Né? O raio diminui. Ok? E assim, por que isso ocorre? Né? Porque quando há a inclusão de um elétron, a atração núcleo-elétron ela acaba sendo um pouquinho enfraquecida, né? Então o raio acaba aumentando. Se eu retiro elétron, o núcleo, vamos supor que ele um núcleo que tem 8 prótons e tem 7 elétrons em torno. Aí retirou um elétron. Agora, estes 8 prótons estão atraindo não 8 elétrons, estão atraindo 7. Então, eles atraem com mais força, um pouquinho mais força esses 7 elétrons.
aí o raio ele dá uma comprimida, né? Então, essa questão do aumento de cima para baixo no grupo, nós temos que observar também, né, como o Bohr lá ele propôs, né, a questão dos níveis de energia, né? De um período para o outro, o que ocorre? Ocorre o aumento de uma camada eletrônica, né? O aumento de uma camada eletrônica. Então, concomitantemente, ocorre o aumento do tamanho do raio. Já no período, né, por que o raio ele aumenta da direita para a esquerda? Né? Porque se nós pegarmos da esquerda para a direita, há um aumento do número atômico, logo a força nuclear, né, efetiva, ela aumenta também, e o raio ele fica menor, da esquerda para a direita. E já, então, da direita para a esquerda, há o aumento, porque os átomos mais à esquerda, eles têm um núcleo com menos prótons, atraem, portanto, com a força menor. Né? Então, os raios são maiores. Se eu perguntasse para vocês, então, quem tem um raio maior, né? Magnésio ou sódio? Vocês saberiam me informar? Magnésio ou sódio? Quem tem um raio atômico maior? O magnésio ele está em qual período? Né? Vou dar uma informação para vocês. Está no período 3, né? Grupo 2. E o sódio? Também no período 3, só que no grupo 1. Né? Então, qual deles tem o raio maior? Ninguém se habilita aí para responder? No chute, magnésio. O raio maior? Isso. Então, e alguém apoia a ideia da... É a Maria, né? Pela voz, acho que é a Maria, né? Isso. Exato, né? Então, alguém apoia a ideia da Maria ou tem... Rafaela foi no sódio. Ah, mas tudo no chute ou estão pensando, né? Então, olha, o raio maior é o do sódio, né? Por quê? O raio, ele aumenta da direita para a esquerda. Então, se a gente pegar os dois ali, sódio e magnésio, né? O sódio, ele está mais à esquerda, né? Então, ele tem um raio um pouco maior. Né? Agora, se fôssemos comparar, quem tem um raio maior? Magnésio ou o berílio? Então, vamos lá. Magnésio está no período 3, grupo 2. O berílio, ele está no período 2, mas está também no grupo 2. Então, berílio e magnésio estão no mesmo grupo, só que estão em períodos diferentes. Berílio, período 2, e magnésio, período 3. Né? Qual deles, agora, tem o raio maior? Alguém se habilita? Guilherme colocou no chat magnésio. Ah, tá. Beleza. Se alguém colocar no chat aí, se vocês puderem ler para mim, porque não aparece aqui para mim. Então, o Guilherme colocou o magnésio. Exatamente, o magnésio ele tem o raio atômico maior, porque ele está mais abaixo, né? Ele está num período abaixo. Logo, ele tem uma camada eletrônica, né, maior, ele tem mais elétrons, né, uma camada a mais. Logo, isso confere um raio atômico maior também. Professor, Pode e perguntar. então o cálcio, ele seria maior, o raio? O cálcio seria maior, comparando tanto com o magnésio, como comparando também com o berílio. O cálcio Então, teria um quanto raio mais atômico for maior. descendo, maior é. Quanto mais abaixo no grupo, maior é. Beleza. E em um período, né, comparando elementos que estejam no mesmo período, quanto mais à esquerda, maior é o raio.
Uma outra propriedade muito importante também no estudo aí dos elementos, né, na forma como eles... a questão da reatividade desses elementos é a energia de ionização, né? O que seria energia de ionização? É aquela energia necessária, né? Definição, né? Energia necessária para retirar o elétron mais externo. Ou seja, o elétron que está lá na camada de valência, né? O elétron mais externo. Para retirar esse elétron, existe uma energia necessária. Porque esse elétron, ele está interagindo com o núcleo. Então, tem uma energia nessa interação. Para que eu possa retirá-lo, eu tenho que quebrar essa interação, logo eu tenho que fornecer energia, porque não é um processo... não é um processo muito espontâneo, vamos assim dizer, né? E existem experimentos dentro da física que justamente visam essa questão, né? A mensurar a chamada energia de ionização. E tem algumas regrinhas, né? Que nós temos que considerar. Por exemplo, se você tem um elemento neutro e você retira um elétron dele, logo forma um cátion. Com qual carga? Se você retirou um elétron, a carga é 1+. E tem uma energia de ionização associada a essa retirada desse elétron. Vamos supor que é fornecido mais energia. Então, um segundo elétron é retirado. Agora são 2 elétrons. O raio agora está menor ainda, né? E são 2 elétrons. A energia para retirar este segundo elétron ela é maior do que a energia para retirar o primeiro elétron. Então, por que isso acontece? Porque quando foi retirado um elétron, o raio ele diminuiu. E os elétrons que ficaram, eles passaram a ser mais atraídos pelo núcleo. Então, para retirar um segundo elétron, mais energia deve ser fornecida em comparação com aquela retirada do primeiro elétron. Então, em suma, né, a energia de ionização é a retirada aí do elétron da camada mais externa. Tem elementos que é muito fácil. Já tem outros elementos que é mais difícil. O que confere essa facilidade e essa dificuldade, né? Uma das questões que confere essa facilidade e essa dificuldade é a questão do raio, né? É interessante que quanto maior o raio, menor será a energia de ionização. Perceba que as flechinhas vermelhas aqui, ó, a que está na horizontal e a que está na vertical, elas indicam também a direção onde ocorre o aumento da energia de ionização. Perceba que é inversamente proporcional ao raio. Lembram lá das flechinhas indicando a periodicidade do raio? Né? Elas eram o inverso da energia de ionização, ou seja, inversamente proporcional. Inversamente proporcional quer dizer que quanto maior for um, menor é o outro, né? Então, quanto maior for o raio, menor a energia de ionização. Então, agora, voltando à questão anterior, eu perguntei para vocês. Sódio e magnésio, quem tem o maior raio? É o sódio. Logo, quem tem a maior energia de ionização? Magnésio? O magnésio, exatamente, né? Porque se ele tem um raio menor, logo ele tem a maior energia de ionização, em comparação com o sódio, ok? E magnésio e berílio, né? Quem tem a maior energia de ionização? Nós fizemos essa outra comparação, né? Magnésio? Nesse caso agora será o berílio, né? Comparando o magnésio com o sódio, quem tem o maior raio é o sódio. Logo, o sódio tem a menor energia de ionização comparando com o magnésio. O magnésio teria uma energia de ionização maior. Agora vamos para outra situação. Magnésio e berílio estão no mesmo grupo. Quem tem o menor raio? O berílio, né? Logo, ele vai ter a maior energia de ionização. Então, magnésio e berílio, nesse caso, quem tem o maior raio? Dá para a gente falar de outra forma. Magnésio. Logo, ele terá a menor energia de ionização, comparando magnésio e berílio. Então, assim, se você se confundiu, não se confunda, é tranquilo. Comparando-se dois elementos, aquele que tiver o maior raio é o que terá a menor energia de ionização. Porque o maior raio confere o seguinte a ele, ó. Esse elétron está mais distante do núcleo. Logo, a atração dele com o núcleo, né, a atração dele pelo núcleo,
não é tão forte, logo é mais fácil de ser retirado. Então, assim, a questão da energia de ionização não é só uma questão assim teórica, vamos dizer, ela tem uma questão prática muito interessante. A partir da energia de ionização, a gente começa a entender por que determinados elementos tendem a ganhar elétrons e outros tendem a perder. Por exemplo, os metais do bloco S, eles tendem a perder elétrons, porque eles têm baixos valores de energia de ionização. Agora, se você pegar, por exemplo, um não metal como o flúor, lá do grupo 17, cloro ou oxigênio, eles têm energias de ionização elevadas. Então, quando eles estão em contato com estes metais, por exemplo, cloro e sódio, formando cloreto de sódio, sal de cozinha. O cloro, ele tem uma energia de ionização bem maior que a do sódio. Então, juntando os dois, o sódio perde elétron, porque ele tem uma energia de ionização bem menor. É fácil retirar o elétron dele. Já o cloro, ele ganha elétron, porque além de ter uma energia de ionização maior, ele também tem uma afinidade eletrônica maior que a do sódio. Então, a questão da energia de ionização, ela traz essa ideia para você, né, de como e o porquê dos elementos reagirem, né, de formas assim definidas, né? Porque uns tendem a perder e outros tendem a ganhar, né? Outra questão importante também é a eletronegatividade, né? E qual é a definição de eletronegatividade? Vocês se lembram lá da química geral, a definição de eletronegatividade? Eu acho que polarizabilidade vocês não tenham visto, né? Mas eletronegatividade é certeza, né? Vocês se lembram? Talvez você pode até não se lembrar aí 100%, mas talvez 50%, 40%, né? Qual é a definição de eletronegatividade? Bom, eletronegatividade nada mais é que a maneira que um elemento tem, né, de atrair elétrons, né, quando ele faz parte de um composto, a forma como ele atrai esses elétrons. Elementos muito eletronegativos, eles tendem a atrair, né, os elétrons de uma forma bem forte. Elementos pouco eletronegativos, eles tendem a atrair elétrons de uma maneira mais fraca, né? A eletronegatividade, ela, ela é proporcional à energia de ionização. Elementos que têm elevada energia de ionização também são elementos muito eletronegativos, né? Elementos que têm baixa eletronegatividade. Logo, são elementos que também apresentam baixa energia de ionização, né? Quais são os elementos mais eletronegativos, né? Se ela é proporcional à energia de ionização, ela varia conforme a energia de ionização. Basta você ver aquele desenho que eu coloquei para a energia de ionização, é a mesma coisa para a eletronegatividade. Os elementos mais eletronegativos, portanto, eles estarão no canto superior direito da tabela periódica. E os menos eletronegativos estarão no canto inferior esquerdo. O contrário de eletronegatividade é a eletropositividade, que está muito associada ao estudo de metais, né? Que é como o elemento tem facilidade de doar, né, os seus elétrons ali, quando ele faz parte de um determinado composto, né? Elementos ditos muito eletropositivos, eles perdem elétrons com muita facilidade. Elementos muito eletronegativos, eles tendem a ganhar elétrons com muita facilidade. E a eletronegatividade, ela tem uma aplicação bem interessante, assim, no entendimento das ligações químicas, né, que nós veremos depois aqui um pouquinho, né? A eletronegatividade, ela explica um pouco aí a questão do caráter iônico das ligações covalentes, né? Lembrando que as ligações químicas, elas não são 100% iônicas ou 100% covalentes. Elas têm um caráter, assim a gente diz, né? Por exemplo, a covalente tem um caráter iônico, e a ligação iônica ela tem um caráter covalente, né? Então, a eletronegatividade, ela visa explicar o caráter iônico das ligações covalentes. Por exemplo, no caso da água e da molécula de amônia, nós temos, portanto, moléculas
né, que apresentam ligações covalentes do tipo covalente polar, porque existe uma diferença de eletronegatividade entre os constituintes da molécula. No caso da água, o oxigênio ele é muito eletronegativo, bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então é formada uma carga, né, negativa, né, uma carga parcial, não é literalmente uma carga, mas uma densidade eletrônica negativa em torno do oxigênio e uma densidade positiva ali, né, um caráter mais positivo em torno do hidrogênio. Da mesma forma na molécula de amônia, né, NH3. O nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, logo, em cima do nitrogênio nós temos também, em torno, né, do nitrogênio, nós temos também um caráter, né, negativo maior. Já a polarizabilidade, ela visa explicar o inverso, o caráter covalente da ligação iônica, né, em compostos iônicos. Vamos considerar aqui um ânion, de preferência um ânion grande, e vamos considerar um cátion. A polarizabilidade, como eu disse, ela visa explicar o caráter covalente de compostos iônicos. Compostos iônicos, né, aqueles compostos que têm um ânion e o cátion. Então vamos considerar aqui um ânion bem grande e um cátion pequeno. Esse cátion pequeno, quando ele se aproxima desse ânion grande, ele faz com que a nuvem eletrônica do ânion grande seja distorcida. E, como consequência, densidade eletrônica passa a existir entre os núcleos. O núcleo do ânion e o núcleo do cátion. Essa densidade eletrônica entre estes núcleos, ela reflete um grau de covalência. Então, quanto mais polarizável for um ânion, ele provavelmente vai formar compostos que têm caráter covalente acentuado. É interessante observar isso porque geralmente a gente aprende o seguinte, né? A ligação iônica. É a junção do metal com o não metal. É a ligação iônica. Tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, se você pega um metal como o cádmio, por exemplo, o cádmio, lá do grupo 12 da tabela periódica. Se você unir ele com o iodo, ele dá um composto que tem características moleculares. Mas como assim? Molécula, ligação covalente, mas ligação covalente não é não metal com não metal? Sim. Mas quando você une o cádmio, que é um metal, né? Então tem uma tendência em perder elétrons, vamos assim dizer, com um iodo, por exemplo, que o iodo ele é um ânion grande. O iodo ele está ali no grupo 17, nós temos o flúor, que é um ânion pequeno, é o cloro, que já é um pouco maior, o bromo já é um ânion grande também, e o iodo está abaixo do bromo. O iodo ele é um ânion, portanto, grande. Então nós temos ali o cádmio e o iodo. Quando eles se unem, por incrível que pareça, é um metal e um não metal. Essa é a questão que eu quero que você entenda. É um metal e um não metal, mas o caráter covalente da ligação é acentuado. E por causa disso, inclusive, isso acontece muito com os metais do bloco D. Nós veremos que os metais do bloco S, eles formam, né, com exceção do berílio. O berílio, no grupo 2, ele forma compostos com caráter covalente acentuado também. Né? É bem interessante. E por que isso ocorre? Porque o berílio, ele é um cátion pequeno, então ele polariza com facilidade os ânions. Então, assim, o interessante de nós observarmos aqui, o que você tem que ter em mente? Primeiramente, que a ligação química ela não é 100% covalente nem 100% iônica. A eletronegatividade, ela estuda o caráter iônico da ligação covalente. E a polarizabilidade, o caráter covalente da ligação iônica. Pessoal, até agora tudo certo? Sim. Sim, que bom, né? Estão relembrando aí as propriedades periódicas? Sim. Tranquilo. O que vocês acham de nós fazermos uma pausa aí de 5 minutos para tomarmos uma água? Pode ser? Pode. Sim. Tá. Enquanto isso, eu vou interromper essa gravação aqui para o vídeo não. Eu vou postar depois lá na plataforma a gravação, tá? Eu já vou interromper para não ficar muito grande, né? Se bem que se ficasse grande também, a gente vai. Não tem problema não. Mas eu vou interromper.